para o jogo, Yuri. Fala, ô. Cara, infelizmente vou precisar te recomendar a revisão, cara. Ficou muito claro que você marcou a falta, deu cartão amarelo, e depois você guarda o cartão, ele vai pra cima de tu reclamando e você mostra novamente, cara. Preciso que tu vá lá ver, cara. Vai, manda. Você não gesticula. Você não gesticula que você. Olha só, do amarelo lá que ele deu lá no fundo. Volta lá. Ele vai recomendar para atualizar ele sobre em quem ele deu o cartão. Aí ele precisa vir, tá? Só isso. Manda, Carvalhais. Vai, deixa as duas. Volta. Ok, Carvalhais, fala. Calma. Antes, daí. Aguarda, eu não posso falar, vai atrapalhar eles. Vai atrapalhar uma identificação de cartão. Antes. Bom, manda aí, Carvalhais. Daí em diante. Vai abrir, abre a tela. Abre a tela. Fica lá, gente, por favor. Abre a tela, as duas. E abre aí pra ele, Eric. Só um instantinho. Vem, professor. Volta um pouquinho quando ele apresenta o cartão. Volta um pouquinho. Aí, daí em diante. Eu quero que você acompanhe daí em diante. Ele vai enfatizar o cartão, entendeu? Vou evitar falar pra não atrapalhar ele. Evitar falar pra não atrapalhar a comunicação. Tipo assim, Não, é por causa da intensidade. Exato, Carvalhais, tá certo. Esse segundo aí, perfeito. Então, olha só, vou voltar pro segundo cartão amarelo pra ele, ok? Ele vai ter que voltar com o cartão amarelo pra ele. Ok, vamos. Por causa da identificação, ele tá reclamando muito. Cadê o 31? Não, ele teve o outro, por causa que deu, foram dois. Não, mas é porque ele mostra. Por isso que o VAR chamou ele, pra mostrar ele. Foi o segundo amarelo. Não, mas ele mostra o cartão mesmo. Você vai ver depois na imagem que ele mostra o cartão. Segundo lá. Foi de lá, da reclamação. Bora. Tá aí, portanto, essa lambança do árbitro Yuri do Rio de Janeiro. Você acompanhou a divulgação e análise divulgada pela CBF, a análise do VAR na expulsão que gerou toda a polêmica do Zé Mário no jogo contra o Paysandu. Eu quero a opinião do Gleger, o CH também ontem falou um pouquinho, mas gostaria de ouvi-lo novamente em relação a tudo que ocorreu, essa lambança da arbitragem. Se não fosse esse árbitro aí, o o árbitro de vídeo, a situação do árbitro seria ainda pior, porque o jogo estava rolando, acontecia e depois de 16 minutos o árbitro de vídeo percebeu que o Zé Mário estava jogando com 2 cartões amarelos. E aí, Gleger? Cara, é impressionante, né, a incompetência desses caras. Impressionante. A gente percebe nas imagens que ele dá 2 cartões. Sim. Dá o pela falta e depois tem uma confusão ali. O Zé Mário vai um pouco mais ríspido ali para falar com ele dá o cartão de novo. É incompetência. Incompetência da arbitragem. Aí o erro foi do árbitro. Sim. Né? E o VAR, que demorou 16 minutos para detectar o problema. Né? Não dá para discutir que o menino aí, o Zé Mário, ele teve que ter sido expulso. Porque provavelmente ele falou alguma bobagem pro árbitro ali. E tem muita gente falando, mas ele tinha dado cartão para outro jogador. Não. Dá pra ver nítido na imagem, ó. Imagem tá cartão clara. Pela falta. Aliás, no segundo vai quadrinho, soltando aí, ó. O quadro falta. da direita, Greg, observe ó, que o Zé Mário, agora, ele vai virar de costas. Tipo, eu sei que você é expulso. Antes do árbitro puxar o cartão daí, ele acaba surpreendido com o cartão amarelo, olha lá. Amarelo. E aí ele continua reclamando, ó. Aí vai, ó, ele reclamando. A galera em cima. Aí ele deve ter falado alguma coisa pro árbitro, ó. Aí, ó, aí ele fala alguma coisa, o árbitro vira, ó, amarelo de novo, ó lá, 2 amarelos. Sim. Segundo amarelo teria que ter sido expulso. O que a gente tem que contestar aqui não é nem a expulsão, né? Porque também a gente não sabe o que aconteceu. E o árbitro, para ter ido no VAR, ele deve ter, o cara me mandou para aquele lugar, falou alguma bobagem, alguma coisa, realmente eu errei e vou lá e vou expulsar. Agora, 16 minutos, cara, isso aí é uma coisa absurda. A menos que... Isso é uma suposição, não é uma informação. O árbitro mostra o cartão amarelo pela falta. E talvez tem toda aquela situação, a gente mesmo na imprensa, a gente reclama, os narradores, os comentaristas, olha, mostrou o cartão no meio do bolo. Não foi o caso. Talvez o árbitro, na fração de segundos, voltou e tentou dizer o seguinte, olha, pensou da seguinte maneira, acho que eu mostrei o cartão, não deu para identificar o jogador, vou mostrar para, de fato, todos saberem que é o Zé Mário. Mas quando ele faz isso, automaticamente ele tem que puxar o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Teria que ter anotado. O árbitro tem no seu cartão, que não é pequeno, ele marca, anota os cartões que são distribuídos ao longo dos jogos, ou do jogo. E como que o árbitro não identificou que ele havia mostrado 2 cartões? E aí, CH?
Tem uma corrente, eu não consigo confirmar porque eu não tava, porque o que acontece? Quando eu assisto um jogo, eu ouço a Bandeirantes, eu ponho a imagem do jogo na minha casa, eu estava de folga, não é? E nesse jogo eu na verdade eu estava aqui com o Gleger. Estávamos na TV. Não é? E o que eu faço? Eu assisto o jogo sem áudio. Eu não. E eu vi os melhores momentos, que não tinha todo o jogo, não é? E a informação que chega é que o repórter da transmissão avisou o quarto árbitro dessa lambança, fazendo a seguinte pergunta: olha, o lateral esquerdo da Ponte não tomou 2 cartões amarelos, você podia confirmar para mim? E através dessa pergunta, quarto... Interferência externa. Lembra o que aconteceu naquele jogo da Ponte na Copa do Brasil? Teve aquele Flamengo e Santos. O jogo foi anulado porque aconteceu uma interferência externa. Ponte Aparecidense. Então, se eu não vi isso, eu estou colocando uma hipótese. Se aconteceu isso, realmente, de alguém externamente ter avisado o quarto árbitro a interferência externa, jogo passível de anulação. Isso aconteceu com a própria Ponte, que através do habilidoso departamento jurídico acabou anulando a partida. Tudo bem que a Ponte foi jogar de novo e perdeu de novo, né? Tudo bem, mas isso aconteceu. Porque o que chama atenção, Boles, tem 2 bandeiras, o quarto árbitro e 3 no VAR, e ninguém viu isso, gente. O quarto árbitro viu, mas com 16 minutos de delay. Não, viu porque talvez... Se ele viu. Peraí, o quarto árbitro viu, talvez avisado, estou colocando no condicional, avisado pelo repórter da transmissão do jogo. Ô, gente, isso aí é a falência completa da arbitragem no Brasil. Desculpa, com todo respeito, isso não existe. Eu não me lembro, não sei se o Gleger se lembra de um momento tão triste quanto esse, de uma lambança desse tamanho, Gleger, na sua carreira. Você se lembra disso? Difícil. De algo parecido que difícil. Isso? Pelo amor de Deus, gente. Olha, é complicadíssimo. Vamos ver o que vai acontecer. Ontem a CBF divulgou o áudio, como normalmente ela faz às segundas-feiras, mas em relação a alguma nota oficial, alguma punição por árbitro, o árbitro é ser humano, ele está sujeito, passivo a erros. Mas clamoroso como esse que ocorreu 16 minutos depois, alertado pelo árbitro de vídeo. E como chegou esse alerta ao árbitro de vídeo? Tudo isso, evidentemente, cabe uma defesa por parte da Ponte, um protesto, algo desse tipo, no sentido de, acima de tudo, identificar o que de fato aconteceu. E não tem outra alternativa, porque o VAR tem que ser ali na hora, né? 16, eu tô com essa. Alguém ligou para alguém, viu? 16 minutos. Rapaz, ó... Dá uma olhadinha naquele lance lá. 2 cartões amarelos no campo. Isso é uma palhaçada, gente. Não, isso não pode acontecer. O jogo de Série B é tão importante, o árbitro se prepara, enfim, não pode ter esse tipo de lance. Foi um fato parecido que ocorreu no jogo entre Ponte e Mirassol aqui no Majestoso. Aquele lance do Pedrão. Claro que guardada as devidas proporções. Quando o jogador do Mirassol faz o gol, o Pedrão desiste do lance. O bandeirinha marca a irregularidade. O árbitro não apitou. Quando ele apita, automaticamente, independentemente se estava ou não impedido, e o bandeirinha levantou, não tem revisão do VAR. Mas nesse jogo específico houve a revisão porque o árbitro não apitou. Não adianta só o bandeirinha ou a bandeirinha levantar. Se o árbitro não apitou, o jogo prossegue. E por muito pouco a Ponte não leva um gol, e seria um gol aí que praticamente é um gol dado, né? Uma lambança, principalmente do Pedro Rocha, serve de alerta para o goleiro da Ponte em outras ocasiões. Foi bem colocado por você, mas na minha modesta opinião, Boles, não dá para comparar um lance de gravidade. Foi isso que eu disse, guardadas as devidas proporções. A gravidade do que aconteceu em Belém do Pará, isso precisa deixar... Como é que é o nome do árbitro? Yuri, do Rio de Janeiro. Nós temos que deixar, Gleger, o Yuri tem que descansar um pouquinho, né? Precisa descansar um pouquinho, porque esse moço outro dia... Precisa refletir. Ele deu lá, acho que 20 cartões no jogo do Corinthians, um negócio horroroso. O rapaz, ele não está bem. Não é? Isso não é só incompetência. O rapaz não está bem, está com algum problema e precisa de um descanso urgente. Vamos amarrar o assunto da polêmica do jogo entre Ponte e Paysandu, porque na súmula do árbitro, por incrível que pareça, ele relatou que não houve nada de anormal no jogo. Você é um cara não de houve pau. Nada de anormal no jogo. Apenas citou da expulsão do Zé Mário, colocando o seguinte, que após revisão na área, observei erro de identidade. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Após revisão, está aqui embaixo. Observei erro de identidade, aqui ó, corrigindo e aplicando o segundo cartão amarelo por reclamar de maneira assintosa
contra as decisões da arbitragem. Não, mas aquele... A súmula do árbitro. Aqui ele admitiu. Mas ele não colocou que não houve nada de anormal. Não, mas ali, ó, observei erro de identidade. Ele está assumindo o erro aí. Está escrito aí, ó. Após revisão na ARA. Isso. Não sei o que é isso. Seu VAR, né? Errou ali na... Observei erro de identidade, corrigindo e aplicando o segundo cartão amarelo. Só que tinha que... a frase está faltando a mais algumas coisas aqui. Por exemplo, depois de 16 minutos o atleta... Que seria o anormal que aconteceu no jogo. E tem um detalhe, pode ter acontecido aquilo que eu disse agora aqui, com relação, ele pensou que era um jogador, foi outro, só que o problema é que ele aplicou os 2 cartões para o mesmo jogador. Então ele deveria ter feito aquela situação assim, ó, tira o cartão, vou tirar o cartão. Que normalmente os árbitros fazem isso depois da revisão no VAR. Não foi isso que aconteceu.